A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estou aqui para mais uma oração, a oração da madrugada por cada um de vocês. Essa oração ela vai ficar salva. Estou ao vivo, como vive o nosso Deus. Vou estar orando por você. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração antes de eu orar por cada um de vocês. Amém? E a palavra de hoje está em 2 Timóteo, no capítulo de número 2, no versículo de número 19. Olha o que diz a palavra de Deus. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Que selo? O Senhor conhece os que são seus. Olha isso. Deus, ele conhece aqueles que são dele. Ninguém pode enganar a Deus. Não. Deus, ele conhece aqueles que são dele. Não tem como uma pessoa fingir ser o que não ser. Não. Então o Senhor, ele conhece aqueles que são dele. Olha que coisa. Muitas das vezes, o homem ele tenta indagar com seu conhecimento. Olha, essa obra de Deus. Olha, quer buscar no seu conhecimento próprio, né? Mas Deus conhece os que são seus. É a palavra aqui. Não sou eu, não. Vou voltar à palavra para você entender essa palavra. Todavia o fundamento de Deus fica firme, ou seja, fica firme, tendo este selo, ou seja, tem um selo. O Senhor conhece os que são seus. Qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ou seja, qualquer que profere o nome de Cristo se aparta da iniquidade. O versículo 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. Olha que coisa. A intenção de Deus é que nós venhamos ser vaso de honra. É o que fala aqui. Olha isso. É o que está falando aqui. Olha que maravilha. Que palavra, meu Deus. Numa grande casa, não somente há vasos de ouro. Vasos. Nós somos o quê? Vasos de ouro, de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra e outros para desonra. Você é um vaso. Esse vaso aqui tá bonito nessa mesa, sim ou não? Esse vaso aqui, sim ou não? Tá bonito. Mas se fosse um vaso feio, ele não estaria aqui nessa mesa, porque é uma mesa de destaque. Todos da igreja vão olhar no dia de Santa Ceia para um vaso. E tem que ser um vaso bonito, porque ele é um vaso de destaque. Quando você vai numa casa, você olha e sempre no quintal tem aqueles vasos feinho, mas que a pessoa ela não joga fora, mas ela deixa no quintal. Aquele vaso trincado, rachado. Quem tem planta sabe disso. Aqui em casa tem planta, minha mulher faz isso direto. Então, quando vem aquele pessoal que vem olhar mosquito, da dengue e tal, sempre olha assim na bordadinha do vaso, não é verdade? E tá cheio daquelas larvinhas da dengue, então eles pegam e falam, a senhora vai querer ficar com esse vaso ainda aqui?
Ou seja, esse vaso aqui tá feio. Vamos colocar uma areia aqui nesse vaso aqui, para não dar o tal do mosquito, tal, da dengue. Esse vaso está do lado de fora da casa. É um vaso geralmente que você, dona de casa, você sabe muito bem do que eu estou falando. É um vaso que você coloca no canto da casa, no quintal. Você não coloca numa estante de sala ou no canto da sala. Não é verdade? Você coloca esse vaso feio para lá. Mas tem aqueles vasos bonitos que você tem orgulho de deixar ele na sua sala. E você fica torcendo para que as pessoas olhem para ele, porque ele é bonito. É um vaso de honra. É um vaso bonito. É um vaso que você tem orgulho de ter ele na sua casa. Sim ou não? Então você coloca ele de destaque. Deus, ele fez vaso para honra e para desonra. Mas quem decide isso, se você vai ser vaso de honra ou de desonra, é você. A Bíblia fala isso. Vamos verificar a Bíblia? Vamos lá no versículo de número 21. Eu vou virar para você ler. Não vou virar não. Depois você confere na sua casa. Não, vou virar. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Olha isso. Eita glória. Isso é muito forte. Então quem escolhe se vai ser vaso de honra ou de desonra é você. Entende isso? É a palavra. A palavra é tão simples. Vamos voltar. No versículo 19. Todavia o firme fundamento de Deus, todavia o fundamento de Deus fica firme. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. Quem decide é você. Quer ver no versículo 21? De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, exclusivo, idôneo, exclusivo, para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade, a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Aleluia. Então as características do vaso de honra, o que é? Vamos ler aqui o final? Vamos ver? Segue a justiça, a fé, a caridade, a paz, com os que com um coração puro invocam o Senhor. Ou seja, você vai ter essas qualidades. Você que está me ouvindo agora, quem decide se você é vaso de destaque é você. Ninguém pode fingir ser o que não é. Essa que é a verdade. Se uma pessoa ela é de Deus, ela é. Ela pode errar, ela pode falhar, mas ela tem o selo. Deus o conhece. Deus te conhece. E Ele sabe que você é precioso. Talvez você está rachado, trincado, mas você vai tomar a decisão, se santificando, se purificando, para ser vaso de honra.
Olha que coisa linda. Meu Deus, que palavra. Você pode entender essa palavra, você que está me ouvindo, me assistindo? Eu fico olhando aqui minha esposa, aguando os vasinhos do lado de fora, ou seja, a grande casa é o mundo. A grande casa. Então, Deus conhece a cada um. Não tem como se esconder dos olhos do Senhor. E um se destaca mais do que o outro, porque uns é vaso de honra e outros é vaso de desonra. É vaso de desonra. Você vê que tem pessoas que se apagam, que está apagada, está longe, mas quando ela volta para o Senhor, ela se torna vaso de honra. Ela tem destaque, porque longe do Senhor não tem luz. Isso é para todos que estão longe do Senhor. Isso serve para mim, isso serve para todos. Fora de Cristo não tem vida. Fora de Jesus não tem luz, não tem honra. Vai ficar jogado. Vai ficar sem evidência, sem aparecer, desaparecido. Essa que é a verdade. A pessoa vai notar, olha lá aquele vaso, mas continua sendo um vaso. Olha lá, está lá. Até a água serve para colocar uma plantinha. Mas não tem destaque. Agora tem vaso que tem destaque. Está na sala. Tem destaque. E quem decide no versículo de número 21 é você. Se você é vaso de honra ou de desonra. É você. A decisão é sua. Eu quero que você entenda essa palavra. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. Que selo é esse? Que marca é essa? O firme fundamento de Deus tem um selo. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Olha isso. Olha isso. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. Que selo? O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-te da iniquidade. Olha que maravilha. Daí Deus dá o exemplo da casa, Deus dá o exemplo do vaso, né? Vaso a gente usa, né, para tantas coisas, é um utensílio. Daí fala aqui, ó, numa grande casa, olha isso. Quero que você entenda. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra e outros, porém, para desonra. Mas Deus já predestinou quem vai ser o vaso de pau, ou de ouro, ou de pau, ou de barro, ou de ouro. Deus predestinou, então já... Não, olha no versículo 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso. Olha aqui, ó. Se alguém se purificar dessas coisas, do quê? Do pecado. Se uma pessoa se apartar do pecado, olha isso. De sorte, se alguém se purificar dessas coisas, ou seja, se afastar da iniquidade, será vaso para a honra, santificado, exclusivo, idôneo, exclusivo, para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Meu Deus do céu, oh, aleluia. Meu Deus, você entendeu agora, você pode entender agora que quem faz a escolha é você. Meu Deus. Jesus, ele falou que a luminária, né, a lâmpada, ela não fica debaixo da cama, mas ela fica no velador, no alqueire, né, assim, no telhado, para você entender. É verdade, aqui em casa é escuro, aqui, porque a igreja é no fundo. Então, quando a gente acende a luz, ilumina. Se a gente está com a luz apagada, a gente tropeça. Tinha sentido de eu pegar essa lâmpada e colocá-la debaixo do tanque? Um exemplo? Não vai iluminar.
vai ficar só aquele canto. Então a luz, para iluminar, ela tem que estar por cima. Ela tem que estar lá em cima, daí você ilumina. Então, todos vocês são feitos para ser visto. Visto para ganhar alma para o reino de Deus. Você tem que ser vaso de honra. Deus, ele conhece aquele que é, aquele que não é. Deus, ele conhece a minha vida, conhece a sua. Deus, ele nos conhece. Por isso que nós não podemos ser hipócritas. Se a gente está bem, a gente está. Eu admiro muitos pastores, amigo meu, porque eu também sou assim, que pede oração, tem humildade. Olha, eu não estou bem. E de repente ele se levanta e vira um vasão de honra. Oh, glória! Dá até gosto. Porque quem decide é você. Entende? E todos vocês podem ser vasos de honra e de desonra. Essa palavra não é só para pastor, apóstolo, bispo, obreiro, não. Essa palavra é para todos que querem ser vasos de honra. Deus, ele te conhece. E o firme fundamento de Deus tem um selo. Deus conhece aqueles que são seus. Deus conhece a obra que é de Deus. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o teu coração. Ele sabe muito bem quem você é. Um dia estava falando mal de mim aí, o pessoal, me lascando a lenha em mim. E eu fazendo a obra, eu chorando, doente. Foi a época que estourou mais milagre na igreja. Que as pessoas chegavam doentes, eu até indagava a Deus, falava, Deus, mas eu estou doente, eu botava a mão e a pessoa era curada. Até que Deus, ele me restaurou, me curou. E geralmente, ou Deus cura na hora, ou usa o médico, ou usa um tratamento, a pessoa faz o tratamento é curado, mas a maioria das pessoas que chegavam com dores, era curado na hora. E você sabe disso, que tem filmagem, a gente filma, né? Então, eles metendo a lenha em mim. As pessoas, né? Eu sofrendo, eu gemendo. Mas Deus, ele me conhece. Daí eu falei assim. Eu lembro que eu cheguei numa live, eu estava tão triste, que tinha me mandado mensagem no Messenger, me chamando de falso profeta, tinha acabado de fazer visita, com dor. Eu falei, não, eu vou fazer a live. Daí, coisas terríveis estavam falando de mim. Falei, poxa vida, eu fui sincero quando eu errei, falei. Saí do altar, busquei, me levantei e fui para cima do altar de novo, porque é o meu chamado. Mas amém. E poucas pessoas ficaram do meu lado. Mas Deus, ele nunca me abandonou. Então, porque Deus me conhece. Então daí eu subi na live. Falei assim, essa pessoa pode falar mal de mim. Essa pessoa pode falar mal de mim para outra pessoa. Essa pessoa, ela pode falar mal de mim para várias pessoas na igreja onde ela congrega, ou na macumba onde ela vai. Ela pode falar mal de mim para todo quanto é lado. Falar que aqui não presta, que aqui é um lugar simples. Pode levantar a acusação que for. Mas essa pessoa, ela tem que aturar os milagres. Os milagres é o sinal que a obra tem um selo. Deus conhece os que são seus. Daí eu me lembro que eu falei assim, na live. Tem essa live ainda. Eu falei assim, essa pessoa pode falar mal para todo mundo, mas eu quero ver essa pessoa ajoelhar e falar mal de mim para Deus. Eu falei da alma, irmão. Eu falei da alma isso. Eu quero ver essa pessoa ajoelhar e falar mal de mim para Deus. Eu quero ver. Sabe por quê? Porque Deus me conhece. Deus conhece os que são seus. Aleluia. E a obra de Deus, aqui, a obra de Deus é conhecida pelo selo de Deus. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo esse selo. Que selo? O Senhor conhece os que são seus. Então, ninguém passa despercebido aos olhos do Senhor. Ninguém. Eu quero orar pela tua vida. Amém? Seja vaso de honra. Satanás, ele tentou se infiltrar nos anjos.
No meio dos anjos. Eu acho que teve uma reunião, né? Em Jó, está escrito, teve uma reunião. Uma reunião, vou simplificar a palavra para você. E foi todos os anjos. Lá. E Satanás estava infiltrado lá. Isso que vai acontecer com nós. Nós vamos estar perante o Senhor, face a face. Ele vai nos julgar, né? Vai ter o julgamento. Então, acho que os anjos estavam falando assim, tá vendo lá que eu fiz na vida de Jó, Senhor? Prosperei os gados dele. Eu fiz uma cerca lá. E você? Eu também, eu passei lá, eu fiz bênção, eu dei livramento para os filhos de Jó. Aí quando chegou assim, Deus falou assim, e você, o diabo? O que você está fazendo aqui no meio dos filhos de Deus? Ou seja, Deus conhece os que são seus. E o Satanás estava infiltrado no meio dos anjos. Eu estava rodeando a terra. Opa, oi, tudo bem? Eu estava rodeando a terra. Então você tem visto lá meu servo Jó, íntegro, reto, que me teme e se desvia do mal. Então de Deus ninguém se esconde. Não adianta. Não adianta também você querer lá abandonar o cajado, você que tem chamado. Não adianta. Não adianta, porque o dom dado de Deus, o dom que Ele deu é irrevogável. Aleluia. O dom dado não é retirado. Ele pode ficar adormecido. Pessoa triste, mal. Como vários homens de Deus já pediu a morte, foram injustiçados. Alguns erraram, alguns mentiram, alguns pecaram. Mas se arrependeu. Davi foi quando se arrependeu. E no salmo inteiro você vê esse arrependimento, porque vira e mexe ele citava nesse assunto, porque é algo que doía na alma dele. O salmo de Davi, a maioria dos salmos foi composto por Davi. Então Davi expressa a indignação de ter feito o que ele fez. De ter colocado Urias na frente do campo de batalha para morrer, para ficar com a mulher dele. Para ficar com Betseba. O adultério, né? O adultério. Então, Davi, ele pecou. Ele pecou, mas ele estava cego. Ele continuava no pecado. Daí Deus levanta quem? O profeta. Natan foi diante dele e disse assim, oi, tudo bem? Vim aqui para o senhor fazer um julgamento. Olha o julgamento do homem. Vem aqui para o senhor fazer um julgamento. Não, pois não, então fala, Natan, o que está acontecendo? Bom, tinha duas fazendas, uma do lado da outra. E uma era pobre, só tinha uma ovelhinha ali, só tinha um cabritinho ali, só tinha uma ovelhinha. E a fazenda do lado era rico, próspero, cheio de fazenda. Daí o que ele fez? Ele foi dar um banquete, pegou a única ovelhinha do fazendeiro pobre e matou para dar para os convidados, para servir para os convidados, roubou do pobre para fazer o banquete. O que nós fazemos com ele? Mata ele. Então, esse homem é você, Davi. Nossa, esse homem é você. Daí ele caiu em si. Porque Deus usa pessoas para nos alertar. Deus usa pessoas para nos levantar. E Deus está me usando agora para falar com você. Para você se erguer. Porque quem escolhe ser vaso de honra ou vaso de desonra é você. Porque talvez você se pune. Talvez o julgamento do homem é severo, mas o de Deus não. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, Deus vê o que? O coração. O firme fundamento de Deus tem este selo: Deus conhece os que são seus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada um, da paz, transforma a família numa família abençoada, essa família que está desonrada. Honra eles, meu Pai, devolvendo luz, restaurando o ministério, colocando eles de destaque na tua obra, aleluia, que a tua palavra diz isso. Abençoa cada um que vai ouvir na madrugada essa oração, porque para todo caído, todos que erram e falham, tem uma nova chance, porque enquanto a vida,
há esperança. Depois que morre, acabou. Mas enquanto há vida, há esperança. Então abençoa a cada pessoa que vai entrar aqui, esses que estão com dores. Arranca a dor, meu Pai. Toca nos hospitais, esse que tem familiar na UTI, na CTI. Esse que está desesperado. Esse, meu Pai, talvez que está doente e não consegue o diagnóstico do médico, porque é algo espiritual. Arranca, Pai. Arranca essa macumba, essa feitiçaria. Essa macumbaria, essa feitiçaria que colocou e alojou através do espírito imundo, que alojou na carne e começou a dar essa enfermidade. Arranca, cura, restaura a saúde, restaura o lar. Meu Pai, essa pessoa talvez deu brecha, fecha as brechas, Senhor. Tira o mal da cabeça, o mal que leva para o mundo. Arranca, meu Pai. Esse que está com a cabeça virada, arranca esse mal. Toca nos filhos dessa mãe que clama, que quer ver o filho bem trabalhando, e talvez o filho não tem força para parar em pé. Então honra a oração dessa mãe que está orando comigo, Pai. Talvez essa está buscando uma solução, meu Deus, e não encontra a solução, a saída. O Senhor diz que se tivermos fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui e lança para o mar, sim será feito. Então remove essa montanha, meu Pai. Remove essa montanha que está impedindo essa pessoa de alcançar esse milagre. Transporta essa montanha e lança ela no mar, Senhor, fazendo com que essa pessoa obtenha resultado através da fé, da oração, da fé. Eu creio que todos que vão ouvir essa oração venham a ter portas abertas. Eu creio que todos que ouvirem essa oração vão ser curados, os lares restaurados. Eu creio que causas da justiça vão sair, o juiz vai bater o martelo em favor dessa pessoa. São tantos os problemas e as dificuldades que essa pessoa enfrenta, que ela talvez está descrente de tudo, está querendo a morte, mas o Senhor te dá vida agora e vida em abundância. Receba em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.